Pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Atrasamos 5 minutinhos das 7 horas da noite, mas hoje a gente tem mais do que tem vários motivos aqui. E acredito que se a gente começasse o jornal meia hora mais tarde, a gente ainda mudaria a manchete outras vezes, né, Carlos Carvalho? Aliás, deixa eu começar com boa noite, porque senão não vai dar nem tempo de falar boa noite. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta ligado no RDTV. Exatamente, tem muita notícia hoje, não só o que a gente esperava já, né, que é a questão de Mauá e todo o imbróglio em cima das comissões processantes contra o prefeito Átila Giacomuzzi, mas aconteceu também na economia em relação ao São Bernardo do Campo, também a gente tem notícias das outras cidades aqui da região. O que não falta é informação nesse RDTV, principalmente informação ruim, infelizmente, né, do que vem acontecendo aqui na região. Mas lembrando que não é só a nossa equipe que faz o RDTV, você também faz através da caixa de comentários dessa live. Então, eu sei que tem gente compartilhando, já curtindo a nossa live, mas também mande perguntas, mande a sua opinião sobre os assuntos que nós vamos trazer na edição desta terça-feira. Legal, nós vamos atualizar aqui, terça, dia 19 de fevereiro de 2019, vamos trazer as principais informações aqui. Claro, tem muito destaque nacional, mas nós vamos trazer aquilo que impacta para o dia a dia da região do ABC. O Fernando está fazendo contato aqui, Carlos? Então, tranquilo? Beleza, a gente está aqui interagindo, porque a cada minuto tem uma nova notícia. Hoje, aliás, quando a gente acordou, duas notícias já impactantes, né? A nova prisão do Paulo Preto aqui em São Paulo e também a questão de mais uma fase. Chegamos à fase de número 60, viu, Samuel Boss? Da Operação Lava Jato, em relação a contratos com o Ministério do Turismo, em relação também ao Sistema S, e a gente achava que isso ia ter um desdobramento ao longo do dia, Carlos Carvalho, e de repente uma avalanche de notícias. Surgem aí os áudios vazados das conversas através do WhatsApp do agora ex-ministro Gustavo Bebiano com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aliás, é o tema agora da noite, todo mundo falando sobre isso. E também as questões aqui que envolvem o dia a dia da região do ABC. Então a gente tem a questão de Mauá, como o Carlos Carvalho destacou, temos a questão de São Caetano do Sul, também acabamos de chegar da cidade de São Caetano do Sul, questão de Santo André, e nós vamos pontuar isso, iniciando, claro, com você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário. Vamos começar por Mauá, que foi a pauta mais eletrizante, com vários assuntos na sessão da Câmara, a pauta que por si só seria pulsante, mas nós vamos pontuar esses itens. Primeiro, Carlos Carvalho, como é que está a questão da comissão processante que trata sobre a vacância do cargo do prefeito Átila Giacomuzzi? A comissão já havia deliberado na semana passada pelo prosseguimento, pelo andamento dessa investigação na casa. Hoje o plenário também decidiu qual foi o placar e qual o andamento a partir de agora. Não, o andamento que vai continuar. Na verdade, nem haveria necessidade, por regra, de colocar isso em votação no plenário da Câmara. Porém, hoje, mesmo assim, a comissão resolveu colocar esse parecer provisório de continuidade do processo da vacância, né, a comissão processante em relação à vacância, e por 21 votos a 2, a Câmara manteve esse processo. Então, caminha normalmente, agora serão escutadas as testemunhas, vão ser vistas as provas em relação a esse assunto. Inclusive, no final da sessão, nós conversamos com o advogado Leandro Petrin, que é o que defende o Átila dentro dessa, não só do processo de vacância, mas também no processo de quebra de decoro, e ele falou um pouco mais sobre esse assunto. Nós temos o vídeo para colocar no ar agora. Na verdade, a defesa acha estranho ter trazido aqui a plenário, primeiro que quem leu o parecer da comissão vê que ele não tem conclusão. Ele é inconclusivo. Não há, do ponto de vista do parecer, o motivo para o qual se está dando continuidade, está se aceitando a denúncia. Não é a vacância? Não está isso escrito no parecer. Se você tiver condições de olhar ali, de ler o que está escrito no parecer, o parecer ele não fala absolutamente nada. Ele relata o processo, afasta algumas preliminares e para. A ata de reunião da comissão é que vai e diz o seguinte: conforme o parecer, opinamos pelo prosseguimento da vacância. Então não há fundamentação legal neste parecer, dizendo, olha, estamos aqui opinando pela vacância, porque de fato se afastou por X dias. Não há isso.
embora não exista na lei, no Decreto-Lei 201, a possibilidade de embargos de declaração, que é um instrumento jurídico que se presta a esclarecer as decisões, ainda assim nós tomamos este rito processual e embargamos pedindo, olha, esclareça aqui qual é a fundamentação que está se dando. Isso já foi feito? Isso foi feito na própria comissão, no início, na segunda-feira. E não houve respostas. E ainda assim trouxeram ao plenário para dar prosseguimento a algo que, de fato, a defesa tem dúvidas. Já existe decisão judicial a respeito de que a vacância ela se dá... Primeiro, uma questão de conceito, né? A vacância ela só existe por morte, por renúncia ou por cassação. É aí que o cargo está vago. O que se deveria debater aqui é se o afastamento por acima de 30 dias sem a comunicação da Câmara. Isso, você viu aí a declaração, a entrevista que foi dada pelo advogado Leandro Petrin, que faz a defesa do Átila na Câmara Municipal. As imagens aqui, a produção de olho, aliás, anunciando aqui a nossa produção, o Fernando, a Ingrid, o pessoal apostos aqui, e já o Samuel Boss também vai comentar. Samuel Boss do Dia a Dia do Bastidor Político, o ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpe, também muito ligado ao dia a dia da cidade de Mauá, vai aqui dar os pontos de vista e falar sobre essa situação. Bom, temos aí o posicionamento dos dois vereadores que foram contrários, obviamente o pai do Átila, Ademir Jacomussi, e o Ricardinho da enfermagem. E o Ricardinho da enfermagem. No caso do Ricardinho até, foi um escarcel danado para ele votar, porque primeiro ele alegou que não tinha nada para votar, né? Porque na outra vez ele se absteve, né? Ele se absteve em todas as votações da admissibilidade dos processos de impeachment, ele se absteve em todos, e dessa vez fez todo um escarcel. Parece que ele não queria votar em nada, depois disse não. Então, mas mesmo assim, por 21-2 se mantém a decisão. Sobre o segundo pedido, que é a questão da quebra de decoro, a defesa entregou hoje o parecer deles, né, de defesa, com a lista de testemunhas e outras provas que eles colocaram nesse processo de quebra de decoro, que é aquele que fala sobre o que foi apontado pela Polícia Federal na Operação Trato Feito. E agora o caminho que a defesa vai trilhar é tentar impugnar esse processo de impeachment, esse processo de cassação, por causa da suposta participação do vereador Marcelo Oliveira do PT. Como o Marcelo faz parte da executiva, e o PT teve representação ali no processo. Ou seja, ele não poderia participar na Câmara dessa votação. O Getúlio Júnior assinou, lógico, individualmente, não pelo partido, mas agora a defesa do Átila Jacomussi vai entrar nesse caminho de judicializar a situação. Ou seja, de tentar cancelar esse pedido de impeachment antes que chegue o relatório final na Câmara, como aconteceu agora com a questão da vacância. Ainda vai ter avaliação nos próximos 5 dias úteis desse processo por essa comissão liderada pelo Sivaldo Carteiro, ou seja, na semana que vem a gente já vai ter um parecer sobre a decisão em relação a esse processo da quebra de decoro. Sobre essa de hoje, muita gente, até no caminho aqui do Repórter Diário, o pessoal, olha, Leandro, qual que é o próximo passo agora? Quando que vai ser a votação? Quando que realmente é o dia D para o Átila na Câmara Municipal? Agora vai realmente entrar no mérito, né? É difícil falar isso, mas até o momento não se entrou no mérito. Então, na defesa, o Leandro Petrin arrolou ali 7 testemunhas, e a gente até destacava isso, entre as quais a própria vice-prefeita Laide Damo, tem vereador aí colocado como testemunha também. O Chico do Judô e o Ricardinho da enfermagem. Talvez seja por isso que ele tenha votado como votou hoje. Sim. Mas 7 testemunhas aí arroladas. Agora a comissão vai ouvir essas 7 testemunhas. Aí a defesa do Átila vai apresentar uma nova versão escrita para a defesa. E depois tem o parecer que vai ser votado em plenário aí para valer se aceita ou não. No dia da votação, como o Carlos Carvalho bem lembrou, o Átila pode fazer a defesa oral. Por que eu falei pode? Ele pode passar a procuração para o advogado fazer, pode dividir, olha, o Átila fala metade, o advogado fala metade, mas no dia da votação propriamente dita, que a gente ainda não tem ideia, a gente só sabe do prazo de 90 dias. Ou seja, a partir do momento que o Átila foi oficiado, foi o finalzinho de janeiro, abre a contagem de 90 dias. Se passar esses 3 meses e a Câmara de Mauá não der nenhum encaminhamento, automaticamente, sumariamente, o caso é arquivado.
Mas agora, então, as testemunhas, estava até comentando com o advogado Leandro Petrin antes de entrar no ar, as testemunhas são obrigadas a comparecer. Eu fico imaginando a Laide indo testemunhar para o Átila na Câmara de Mauá. Mas as testemunhas são obrigadas a comparecer, a não ser que a própria defesa dispense, ou se a comissão entender que não deve, é mais um motivo para dar pano para manga ainda nessa história. A defesa do Átila falou, olha, vocês não estão ouvindo a testemunha que a gente colocou em relação a esse caso. Ou seja, ainda tem um percurso aí considerável até o dia D na Câmara Municipal, que é da votação propriamente dita. A expectativa é que tudo termine até abril, né? Mas alguns falam que vai ser até mais rápido do que isso. Pelo menos a sensação lá dentro dos bastidores é que o caminho possível é de cassação. E aí entra a questão jurídica, né? A questão de colocar para a justiça definir essa situação. E aí a defesa do Átila, lógico, está se preparando em relação a tudo isso. O Orlando Silva foi arrolado como testemunha, enfim, várias outras situações aí que nós vamos acompanhar muito de perto, como a gente tem feito. Esse é o primeiro caso. E já deixou, eu vou citar o nome de todos os internautas aqui, mas quero mandar um abraço aqui em especial para o Antônio Carlos Soares. Eu fiz uma live hoje de manhã falando da reforma da Previdência e ele me cobrou. Ó, Leandro, o pessoal de Mauá está recebendo pelo WhatsApp um carnê, cobrando uma taxa aí de lixo, uma taxa abusiva, enfim. E eu assumi o compromisso realmente de trazer detalhes sobre isso, só que pela correria hoje, Antônio Carlos, eu não consegui ter uma verificação oficial por parte da Prefeitura sobre mas vai isso. ter matéria no nosso site, a Amanda Lemos está produzindo lá, já teve resposta da Prefeitura. Então no nosso site, repórterdiario.com.br, nós vamos falar sobre esse assunto. Ainda hoje vai entrar no site. Ainda hoje e amanhã no RDTV a gente compartilha aqui mais detalhes sobre as informações colhidas pela Amanda. Já de olho também, legal. Bom, vamos ponto 2, e o Samuel Boss vai comentar também, acompanhando o dia a dia de Mauá. Bom, ponto 1, comissão. Ponto 2, questão da água. Qual foi a fala dos vereadores e encaminhamento na casa hoje, cara? Esse foi mais simples, a CPI da água foi, que na verdade é SEI lá em Mauá, né? A Comissão Especial de Investigação. A SEI da água foi aprovada por unanimidade, apesar, só um vereador não assinou a SEI, mas mesmo assim votou a favor, que foi o Admir Jacomus, então não teve nenhum tipo de problema. Essa SEI vai avaliar toda a questão do trabalho que a SAMA vem fazendo na cidade e também tudo que está relacionado à dívida que a SAMA tem com a Sabesp, de estimativa de quase 2 bilhões de reais. Alguns falam até em mais que 2 bilhões, mas chega perto de 2 bilhões, pelo menos a última informação que chegou da Sabesp. E o Marcelo Oliveira, que é o autor do pedido de SEI, de CPI, falou conosco sobre esse assunto. Acompanhe. Hoje, na sessão desta tarde, mais uma sessão que vai ficar para a história da cidade de Mauá, né, onde nós apresentamos todos os vereadores um requerimento para criar uma comissão especial de inquérito para que acompanhe os trabalhos da SAMA e o mais rápido possível o governo possa encontrar um caminho. Você está ficando doido hoje lá na Câmara de São Caetano, fazendo a matéria de Mauá, correndo atrás. Hoje era aquele dia que você estava dando uma matéria, você ia publicar, já tinha 3 na fila. Fornece de água e a dívida só aumentando e vai chegar num determinado ponto. Faça como eu, assista pela... Não é só entregar a SAMA para quem for. Cara, Globo News, um tempão falando na questão de Mauá. É um absurdo, tem um plano desde 2012, ninguém vai variar, cadê o poder público, cadê a Prefeitura de Mauá? Tem bom o programa da tarde. Encontrar caminhos para solucionar e amenizar a situação da falta de água da nossa cidade. Essa foi a fala do Marcelo Oliveira. Agora, na semana que vem, vai ter já os nomes da comissão, né? Os nomes vão participar dessa comissão da SEI e vão ver até onde eles conseguem ir, né? De 90 dias da comissão? São 180 dias. 180 dias. 180 dias que podem ser prorrogados por mais 180. Mas deve ficar nesses 6 meses. Pelo menos a fala do Marcelo Oliveira é mais voltada para tentar arranjar uma solução para a dívida do que exatamente para o serviço, né? Até porque não está na mão dele a questão do serviço, né? A questão é da SAMA se mexer e tentar prestar um serviço melhor lá para Mauá. Então, na semana que vem tem os nomes e aí nós vamos acompanhar ao longo do semestre qual vai ser os trabalhos e qual vai ser o caminho que vai ser tomado pela essa comissão lá em Mauá. Mais uma comissão em Mauá, né? 2 processantes agora, essa de investigação. Aí, para quem interessa, na ponta, o cidadão, o Brasil inteiro ficou boquiaberto e uma repercussão extremamente negativa das 4 vítimas fatais, 4 crianças, fruto dos deslizamentos que aconteceram na região do Jardim Zaira.
enfim, da sexta para o sábado, tudo aquilo que aconteceu. Da parte que eu acompanhei na sessão da Câmara, eu não fiquei tudo, porque depois eu fui para São Caetano, a sessão da Câmara em Mauá. Vários vereadores utilizaram a tribuna, inclusive nota de pesar em relação, 1 minuto de silêncio, mas assim, na prática, o que foi feito? E me recordo, hoje eu vi nossos colegas de imprensa, o pessoal do Diário trouxe na capa ali, manchete de capa, falando que desde 2012 tem um plano que foi apresentado, um plano técnico, e todas as gestões parece que fizeram vista grossa ali, aquele plano, ninguém tomou uma atitude para valer. E estava inclusive conversando com o Carlos, demais jornalistas hoje na sessão da Câmara, e lembrava que em 2017 o Átila assumiu, já tiveram mortes em janeiro também por ocorrência de chuvas. Aí 18 não me recordo se tem, agora 2019 essas 4 vítimas. Até quando tudo isso? Aí agora vai, todo mundo usa o microfone, fala, mas na prática, além das 24 famílias que vão receber o bolso aluguel de quase R$400. Aliás, eu queria saber como é que eles se baseiam no valor de R$400, o que você consegue alugar com R$400. Mas na prática, qual é a mensagem à população de Mauá sobre isso, Carlos? De esperar o que vai acontecer. Na verdade, o plano já existe, que é um plano não só de obras e tudo mais, mas também um plano de treinamento para as pessoas que moram nessa área de risco, para saber o que fazer num momento como esse. Às vezes uma chuva mais forte, como se deslocar, de forma organizada e tudo mais. Tudo isso foi colocado no papel, mas pouco foi feito. Fora aquilo que já foi tratado pelo prefeito Átila, já como se ontem, dos sensores de movimentação de terra que deveriam funcionar na cidade, não funcionaram de cara, foram retirados para manutenção e até agora não retornaram. Ou seja, tá todo mundo às cegas ali em Mauá em relação a esse assunto. Engraçado, Carlos, que só vê isso, e aí quem está no outro lado fica acompanhando. Quando acontece a tragédia. Foi igual em Brumadinho, olha, mas era para a sirene, não, mas não tocou a sirene porque deu um problema. Ninguém viu que saiu o sensor, ninguém antes reclamou, ninguém viu, fica ninguém por avisou. isso mesmo, ninguém avisa. E cadê as autoridades, os órgãos públicos responsáveis por isso? Não tem o secretário responsável, não tem o prefeito responsável, não tem a Câmara para fazer isso. Ninguém olha essas coisas. Não, ninguém. Tá todo mundo E o consórcio? surpreso. Pois é. Nem o que tinha consórcio feito- que faz planejamento em relação à área de riscos também não olhou. Então, Não, eles têm a um falta de setor informação- especial para a área de risco. Exatamente. Eles têm um Aliás, boa noite, Samuel. Boa Eu falei noite. para você e nem citei. Eu já Samuel vou Boss entrando, conosco viu, aqui. Boss? Bastidor político. É a forma para dizer assim, ó, nós estamos aqui, tá? Mas Que eu sou forgado mesmo. Nós demos o tripé aqui justamente para o Samuel Boss complementar, porque também está de olho no dia a dia de Mauá. Vai lá, Samuel. Eu tive que entrar, né? Tô aqui no jogo me aquecendo aqui, né? Já que entrou, vamos lá. Não, mas o consórcio tem um setor especializado só para a área de risco, que trabalha isso todos os dias, inclusive para mandar para o morador se está acontecendo chuva e para enviar alerta de possíveis desabamentos, de possíveis alagamentos. O consórcio tem isso. Anunciou o ano passado como algo novo e tal. Obviamente que tragédia, nós temos aqui o professor Cláudio Volpe, que foi prefeito e sabe como que funciona. Tragédia é tragédia. A gente tenta achar culpado agora. O papel da imprensa é achar os documentos, que era desde 2012, mas nós, como imprensa, também não fomos atrás disso enquanto não caiu. Porém, o que eu vejo, né, depois de uma tragédia dessa, é como o Mauá continua crescendo de forma desordenada, sem nenhum planejamento. As construções feitas e a forma como é feita, a prefeitura em pouco tem essa fiscalização das construções em si, os puxadinhos continuam sendo feitos, né? Eu moro num prédio e na frente do meu prédio subiu um puxadinho, eu abro a janela agora, tem uma caixa d'água. Então assim, você sabe se aquilo foi legalizado, se a prefeitura autorizou. Eu até queria ouvir também do Clóvis como o prefeito encara essa questão de tragédia e como que isso... Já para acrescentar também, a doutora Luci, obrigado, doutora Luci de Souza Lima, sempre nos acompanha. Leandro, veja, as pessoas invadem área particular de risco, é bom lembrar que também boa parte ali é área particular. São orientadas a sair e não saem. Vocês sabem disso, é bem complicado. William Wada, secretário de esporte, também correu muito lá no final de semana para disponibilizar áreas ali para o pessoal ser removido, aquelas famílias que tinham a necessidade. Mas, Clóvis Volpe, boa noite. E a avaliação, a fala de quem já teve ali no outro lado, quem teve com a caneta na mão e também tem esse problema no dia a dia. O que cabe ao gestor fazer?
Você tem, óbvio, a família e todo pai quer dar um teto para o seu filho, para sua filha, muitas vezes não sendo em área de risco. E ao gestor, até que ponto ele pode exercer o seu poder e precaver tragédias como essa? Você tem que primeiro, boa noite. Primeiro você tem que ver o histórico da cidade de Mauá, né? Não adianta hoje responsabilizar o prefeito, a prefeita que estava lá e que ia sair segunda-feira, o prefeito que estava e que voltou. Historicamente, Mauá passou por uma fase em que o poder público incentivava as invasões. Incentivava, não coibia, não proibia. Isso vem ao longo de 40 anos isso. Moradia do lado do rio, nunca se tomou nenhum cuidado, muito pelo contrário, havia um incentivo político disso, político. Hoje a natureza está te tomando estas coisas todas aqui. Eu me lembro que lá na área do Zaira, que é a área do Chapique, que ele não podia lotear aquilo por causa, um dos motivos era o ângulo de declividade, que era muito mais do que o que era permitido por lei. Havia um incentivo, e você procurava o Chafique naquela época, que era o dono e proprietário da área, ele fazia um carnezinho lá de locação, de venda da parte ideal daquele terreno. Se você for procurar por lá, você vai encontrar ainda muito disso aqui. Então a responsabilidade hoje é do passado, dos políticos que incentivavam isso, que sobreviviam isso, vereadores que ainda estão na Câmara, que sobreviviam de fazerem invasões, de estimular invasões. Então, você não vai consertar isso em Mauá, não. Você vai levar 50 anos, 70 anos, 80 anos para você... Como é que você vai tirar esse pessoal de lá? E você tem hoje lá o seguinte, ainda tem esse estímulo. Então, hoje, essas tragédias todas que acontecem é porque não houve o cuidado do passado. Não houve o cuidado do passado. Quantas vezes nós brigávamos na Câmara, quando eu fui vereador, nós tínhamos lá alguns vereadores que eram ideológicos e tal, e que brigavam por isso, mas o Executivo pouco ligava, e dentro da própria Câmara você tinha os estímulos. Os estímulos. Então hoje a consequência é essa. Nós vamos ter essa tragédia? Vamos. Se tivermos chuvas em demasia, vamos ter outras. Se houver essas intempéries todas, nós vamos ter outras. E não tem recurso financeiro para fazer uma contenção de encostas em Mauá do tamanho que ela precisa. Quando eu fui prefeito, eu acho que foi no ano de 2010, nós pegamos 45 dias de chuva ininterrupta. Eu tive mortes lá também, deslizamento de uma área que não estava no radar de área de risco. Bom, terminado isso, tivemos falecimento lá, também terminado isso, eu contratei o IPT para que ele fizesse um levantamento de todas as áreas de risco do município de Ribeirão. Qual foi o resultado? Execução de uns 30 muros de arrimo para contenção. Eu consegui fazer 21. Ninguém fez os outros 9. Ninguém fez os outros 9. Mas aí que está. Esse, digamos, é um hiato que muito se fala agora. O senhor teve o apontamento do IPT e fez 70% dos muros de arrimo que eram para ser feitos. Em Mauá, desde 2012, tem um apontamento do IPT e passadas várias gestões, nada foi feito. Não, mas teve algumas obras, eu sou morador de Mauá, teve algumas obras que foram essenciais ali. Cerqueira César. Que o Donizete fez ele fez uma mobilização muito grande lá também. Isso é obra para muitos anos. Teve uma catástrofe na gestão do Oswaldo Dias, que moveu muita gente no final do ano, e a partir dali se teve um grande, como que eu posso dizer, se mobilizou para fazer essas obras. Claro. Mas assim, ninguém vê as obras que foram feitas, mas se cobra as que precisam ser feitas, óbvio, isso é natural mas são obras que com certeza, se não tivesse hoje aquela obra em frente ao shopping, nós teríamos problema ali na frente do shopping. Essas de Ribeirão Pires. Só deixa eu acrescentar aqui, Samuel, só para ter a qualidade da audiência com a presença de vocês, ó. Eu falei aqui do William Wado, o Leandro Petrin, advogado, obrigado. A Lucia, eu falei. Vereador Ivan Stella, mandando um abraço aqui, o Clóvis Volpe, uma boa noite. Professor Clóvis Volpe, William Wada falando, mestre Clóvis Volpe. O pessoal de Mauá gosta muito do senhor lá, viu, Clóvis Volpe? Pô, mas são os velhos, que eu nasci lá, né? Viu, eu queria fazer um adendo aqui, o seguinte, com relação à questão da defesa civil. Eu recebo na minha casa um celular, quando tem chuva perigosa, eu recebo. Eu também. Então eu não sei essa informação, se não vai para todos,
tem que haver uma alternativa, mas nós recebemos. Se eu recebo, eu tenho certeza absoluta que os políticos também lá recebem. Eu tenho certeza que o prefeito recebe. Eu tenho certeza que o secretário de mobilização, eles também recebem isso. O problema é, você tem que ficar atento a isso, de sobreaviso. Então, agora, só num ponto aqui, até pegando, a Lucy comenta o seguinte, ó, embora concorde que há necessidade do poder público fiscalizar, contudo, acho um absurdo a pessoa comprar imóvel num local, sabe que é área de risco, é advertida, e depois corre deslizamento e ainda recebe... Perfeito, são opiniões. Mas assim, se não dá para a gente resolver problema de décadas, mas dá para, pelo menos, o poder público atuar para não ampliar, evitar novas invasões, precisa ter e como coragem. é que faz isso? Precisa ter coragem. Tá. Você precisa ter coragem para fazer. Agora, não adianta também, você tem alguém que tenha coragem para fazer isso. Aí junta um pessoal lá e vai na Câmara Municipal. E a Câmara Municipal faz pressão no prefeito, para o prefeito liberar. Senão não vota nos projetos dele, senão faz perseguição. Você vai fazer isso? Isso é tragédia greco-romana. Quer dizer, não tem jeito. Cada um quer salvar o seu. Né? Todo mundo quer tirar o seu da reta nesse negócio. Agora, todo mundo quer voto. O nosso problema lá é... Todos querem sobreviver na política através do voto. Não importa a origem do voto. Cada um tem a sua... Mas eu posso dizer o uma Rafael coisa? Carvalho falando que recebe as mensagens da Defesa Civil. Olha, se eu não me engano, a Alaide fez um projeto para inibir as invasões. Eu vou tentar achar aqui. Uma das ações que ela fez enquanto esteve lá foi para inibir as invasões. E eu só queria lembrar uma coisa aqui. Como o poder público pode mudar, eu cresci em Ribeirão Pires. E Ribeirão Pires era ali no centro havia muito alagamento em frente à prefeitura. Muito. Então você tinha ali, como você tem em São Bernardo, chovia, você tinha alagamento. E na época a prefeita era a Marinês. Marinês Soares. A Marinês que fez uma obra ali. Antes dela, o Prisco fez também. Valdir Prisco fez as galerias, a Marinês fez contenção e nós mantínhamos estas galerias, estas contenções limpas. Porque qual é o segredo? É você limpar também aquilo. Então você não tinha mais alagamento. Mas as obras começaram com o Valdírio Prisco, depois com a Maria Inês. Tem que ter sequência, não pode ser 4 anos e parar. Tem que ter essa sequência na gestão. Essa seriedade da política que você não tem hoje. Você pega o prefeito aqui, ele está fazendo aqui um negócio, ele termina em 4 anos. O outro chega, desmantela aquilo. Carlos Carvalho. Provavelmente o que acontece em Mauá, por exemplo, com esse plano, né? A gente está falando, não é um plano novo. Carlos, e o povo que se dane, né? O povo que se dane, mas vai. Aqui, ó. Como a gente... Você achou da lei? Achei. Ela foi no dia 10 de setembro, o release, e diz assim... Um dia antes do Átila conseguir voltar para a prefeitura. Exato. Ela fez uma força-tarefa para evitar, né, que as pessoas fizessem ocupação, principalmente em área de risco. E aí tem aqui Itaúsu, Passujara, Jardim Elizabeth, Jardim Oratório e Zaira. Então foi uma das coisas, quer dizer, mas não teve continuidade, tem uma força-tarefa, muda o governo. E uma das coisas que me chamaram a atenção nesse fim de semana é que a gente ficou o fim de semana inteiro na cobertura da morte, mas é incrível como tem gente que às vezes não tem a sensibilidade em relação às vítimas, né? As pessoas não vão para essas áreas de risco porque elas querem se arriscar e tudo mais. É que às vezes é o único caminho que elas têm para sair do aluguel. Porque a gente tem um déficit habitacional no Brasil inteiro gigantesco. Não, e nesse caso é bom frisar, teve gente que pagou, por exemplo. Sim. Você ouvia uma das mães que perderam aí os filhos e está internada, ela falou, olha, eu comemorei o sonho da casa própria, eu saí do aluguel, paguei 20 mil reais para estar lá onde eu estou. Então eu estava feliz porque era um avanço social financeiro na vida dela. Então não adianta a gente culpar ela exatamente. Ela só foi atrás de um caminho para tentar sobreviver, de um lugar melhor para criar os filhos dela e tudo mais. E foi aquele local que achou. Então não basta só o governo impedir que essas áreas sejam invadidas e tentar fazer toda a explicação. Também é preciso ter um plano lógico de longo prazo, porque ninguém vai fazer mágica, mas de longo prazo para tentar resolver o déficit habitacional. Se não vai resolver tudo 100% em Mauá, se as pessoas que estão lá não vão conseguir terreno suficiente para isso, então vamos conversar com outros municípios, vamos colocar o governo do estado na conversa, colocar o governo federal, ou seja, tentar ampliar essa situação e não pintar na hora da eleição e falar que vai construir não sei quantas mil casas, aí chega na hora, não constrói e a pessoa vai pra onde? Vai pra área de risco. Aí acontece uma tragédia dessa, aí todo mundo põe a culpa na pessoa que foi pra lá. Mas não é a culpa dela. Mas não existe. A questão social que levou ela pra lá. Na verdade, assim, Mauá, como a geografia de Mauá é bem complexa, né? Então você tem
boas obras em locais perigosos, que se torna seguro, então você não tem como culpar numa tragédia. Óbvio que a gente tenta achar um culpado na tragédia. Todo mundo a gente tenta achar um culpado, e é natural porque você procura no poder público. Mas foi uma tragédia, foi um volume muito grande de chuva, teve várias situações e não tem, assim, a gente não pode pôr o culpado. Nem a pessoa que está no lugar de risco, nem é só a chuva, nem é só o poder público. Foi uma tragédia, né, Cláudio? Uma junção de fatores. Hoje, teve ali no Guapituba, tem uma rua em cima, não sei como é que chama, mas tem o barranco que é para Capitão João, né? Teve um desmoronamento lá também. Eu tive um caso semelhante, que é ali na Vila Sueli, onde eu fiz um muro enorme, tem mais de 100 metros de comprimento e tal. Aquela rua é uma rua que, se tiver chuva nesta quantidade em 40 dias, 30 dias seguidos, como nós já tivemos isso, é só pegar o histórico de chuva, aquela é uma rua fadada ao desmoronamento. Nós tivemos no Jardim Mirante um desmoronamento com casas que ruíram e foram para a beira da represa. Você tem que ir lá e fazer o muro de contenção da rua, porque senão iria cair todas as casas daquela rua. Você precisa ter coragem de fazer aquilo. Então, o que acontece? Só que Ribeirão é uma cidade pequena, mas é uma cidade grande, com problemas multiplicados por 30, 40 vezes o de Ribeirão. Então, não pode ser problema de um prefeito só, de um executivo só. Tem que ser o problema de 5, 6 prefeitos que têm que começar a fazer esse projeto. Não tem jeito de você resolver em 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem que ter sequência. Tem que ter uma sequência. Todo ano no orçamento, você tem que colocar uma alíquota ali específica para contenção de encostas. Contenção. E quem faz essa avaliação? Lá tinha realmente, eu cheguei a ver durante a campanha que eu fiz para prefeito, os equipamentos que demonstravam o possível desmoronamento. Eu cheguei a ver funcionando. Isso há 2 anos atrás. Eu não sei por que razão não está funcionando. Mas tinha os equipamentos que foram comprados até na administração do Donizete e que funcionavam. Né? E que funcionavam. Aliás, deixamos um espaço aberto, se o Donizete Braga quiser se posicionar, ele ficou até de gravar um vídeo falando exatamente sobre isso. Eu tenho que defender, eu fui adversário dele, tudo no primeiro turno, nós disputávamos a eleição, mas tinha lá um cuidado sobre isso, instalação de vários equipamentos desses cruzando, principalmente no Zaira, que é terrível lá, é terrível. Então agora não dá para ser um prefeito só, tem que ter paciência. Agora, o prefeito tem que colocar no orçamento pelo menos 2, 3 milhões por ano e vai fazendo os lugares mais críticos, gente. Senão não vai. Eu até comentei ontem com o Leandro que o consórcio também poderia trabalhar com um fundo de tragédia, né? Trabalhar sempre no seu orçamento. Até com a contribuição dos municípios. Dos municípios, porque assim, o consórcio pode, de uma forma efetiva, numa hora dessa, olha, nós temos aqui um fundo para a tragédia, aconteceu a tragédia lá em Mauá, contribuir com o Mauá ou com Diadema também, São Bernardo, São Caetano foi devastada pelas chuvas. Imagina São Caetano, Clóvis, você que foi secretário, 150 árvores, praticamente todas as árvores da cidade. E curiosamente, olha só, 150 você vai ficar abismado. Hoje até perguntei, nós vamos falar já sobre isso, para o prefeito Auríquio, se tem um inventário de árvores em São Caetano do Sul. Sabe quantas árvores tem em São Caetano? 28 mil árvores em São Caetano do Sul. Destas, 150 tiveram queda parcial ou total. Inclusive, e o prefeito até destacava hoje na entrevista a característica da árvore. Em São Caetano são aquelas árvores bem antigas e você tem dificuldade, tem que fazer um novo plantio, mas como é que você convence o morador que pode fazer um plantio de uma árvore na frente da casa dele? É igual a questão de feira, todo mundo quer, mas ninguém em frente à tua casa, ou questão de trem, metrô, eu quero estação de metrô, mas não na minha casa. Mas na época do Tortorello, eu me lembro, eu morei lá em São Caetano, teve uma grande... plantio de árvores no espaço Chico Mendes. No Chico Mendes, em todas as calçadas que se adequavam à árvore, ele plantou e tinha uma cerquinha, né? Nós temos a visão hoje da árvore frondosa e raízes pequenas, porque ela tem que ter a raiz condizente com a copa que ela vai ter. Hoje existem árvores, né, muito mais fáceis de serem colocadas, e com a raiz menor que não atrapalha as calçadas. Há uma possibilidade de se fazer isso.
né? Você vai revendo o plantio de acordo com o tipo de árvore que você possa Estou colocar. fazendo isso em Diadema agora na Praça Castelo Branco, porque as árvores que foram colocadas lá há mais de 4 décadas, as raízes delas já levantaram o chão. Isso não existe mais. Isso Não existe nem mais. se faz Então vamos fazer, vai fazer a reforma da praça, que é uma das praças mais históricas da cidade, então eles vão aproveitar e trocar as árvores para que não haja mais esse problema lá na frente. O Ayrton Odega do Carmo, um abraço, o Rafael Carvalho, César Marquezine, Shirley Mole, pessoal que é tudo super fã aí, obrigado, viu? Rubão. O Rubão, vamos falar do Rubão já já, ó. Renato Gustavo Alves, a Larissa Eli Almeida, Samuel Bosa aqui conosco, Antônio Pastorelli, Marcos Gomes, Lau Almeida, o Oziel Rodrigues Chaves, obrigado Oziel, Regina Lima, quem mais aqui? O Luiz Carlos Nunes, Malmal do Gás, Maria Opídio dos Santos, Juliana Bianchini, Wagner Agostini, o Ricardo Bellini, Gerson Moura, existe um plano, inclusive no consórcio, o Samuel citou aqui, quem mais aqui eu não citei, hein? Ricardo Bellini, vamos lá, Tárcio Taricano, Hamilton Vitali, o Rubens Roque Moraes, Felipe Gilioli, o Gerson Moura, eu tenho convicção que planejar a cidade viabilizando metas claras e com sociedade é primordial. Veja quando o município prioriza contratar entidades como a FGV. Vadinho dos Esportes de São Caetano, obrigado. Ricardo Nardelli dando parabéns pela entrevista. Secretário de Cultura de São Caetano, João Manuel Costa, mandando um abraço ao Clóvis Volpe aqui também acompanhando. O Rubão, que o Samuel citou aqui, parabéns, professor Clóvis Volpe, sabe tudo de política, e aí não tem jeito, vou ter que perguntar o que ele falou aqui. Ele esteve conosco semana passada. Isso, né? Não, ele cravou aqui, ele falou, olha, ele falou, o Clóvis Volpe é candidato a prefeito, ou pré-candidato, né, a prefeito em Ribeirão Pires, e eu vou ser vice dele. Se ele não for candidato, eu sou candidato a prefeito. Clóvis Volpe, o senhor é candidato a prefeito em Ribeirão? Aí ele não tem certeza também de nada, né, pô? Ele colocou esse pronome pra você. Deixou a bucha contigo. Não, ele deixou a bucha contigo. Não, ele sabia que você ia vir na terça. Ele falou, Volpe que se vire na terça. O Volpe vai ser lá o meu destino. Se ele falar que é candidato em Ribeirão, eu sou vice. Se ele falar que não é candidato, aí é outra história. E aí, Volpe, é candidato em Ribeirão? Não dá pra gente ir falando de outros assuntos. Ele começa a beijar primeiro, né? Tava bom, né? Tava bom, eu olhando, vai dar um tempo aqui, não preciso entrar nessa discussão. Bombas à parte. Mas qual a tua avaliação? E, aliás, é a pergunta que todo mundo faz, né, Volpe? O senhor foi prefeito em Ribeirão Pires, foi candidato a prefeito na cidade de Mauá, terminou com uma votação expressiva, era uma das candidaturas que poucos apostavam que chegaria na viabilidade que chegou, né? Pela falta de recursos, teve ali 23%, 24% dos votos em Mauá. 20% ponto alguma coisa, 20 ponto alguma coisa. Isso, chegou ali... 3 mil. Pois é, chegou perto para ir brigar efetivamente no segundo turno, mas hoje, olhando esse cenário, Mauá vive aí essa falta de instabilidade pela entrada do Átila, sai o Átila, entra a Laíde, falta essa estabilidade política e a cidade de Ribeirão Pires com a possibilidade do prefeito Kiko, se a justiça assim deferir, ser candidato à reeleição. Qual que é a tua avaliação? Olha, primeiro eu queria, posso fazer um comentáriozinho na situação política de Mauá, né? Eu acho inconcebível uma situação como está em Mauá, em que os políticos não estão tendo nenhuma preocupação com a cidade. Isso me faz lembrar aqui aquele personagem do Chico Anísio lá, que é aquele deputado que aparecia, o povo que se exploda. Se Mauá tiver ainda esses restinhos, esses 20 meses, 22 meses, desta briga, desta intriga entre uma turma e sai outra, nós vamos ter sempre problemas piores do que nós temos hoje. E se o Átila, por exemplo, sair e entrar a Laíde, pouco se muda em relação a comportamento e capacidade de governança. Porque esta última vez, quando a Laíde entrou no governo e colocou toda a família para governar... Dia 28 de dezembro. Isso foi um absurdo para quem entende de política. Aliás, um parênteses, hoje o Ministério Público acatou e fez o pedido, a denúncia do Dr. Carlos, para se afastar 4 secretários, é isso? Por nepotismo? 5 secretários. Na verdade, são 3 secretários e o superintendente da SAMA e um outro diretor da SAMA. Ou seja, 4 de primeiro escalão. Mas uma sobrinha, com 2 cunhados. Olha, é inconcebível que isso tiver... você pode ter 1 ou 2 na família de aproveitamento, tem capacidade, tem isso, tudo aquilo. O que se viu foi o seguinte, foi uma coisa assim meio que monárquica, né? Olha, eu vou governar com a minha família. Nós sabemos que a situação de Mauá, e a situação é terrível, você precisa de gente com competência. Mas a Laíde falava que ninguém queria aceitar, pela falta de estabilidade e pelo baixo salário oferecido. Pode ser que isso aconteça, mas eu garanto aqui, de público, eu tenho certeza absoluta, que existe na cidade
grupos de pessoas extremamente qualificadas que poderiam colaborar até sem estar dentro do governo por não ter necessidade de ganhar salário. Que se formasse na cidade um grupo de pessoas que entendesse um pouco mais de política, que entendesse de gestão pública, que pudesse auxiliar, que ela formasse. Mas quando aconteceu isso? Então, vamos dizer, olha, amanhã eles caçam o Átila, volta a Laíde. De novo, a cidade tem que recomeçar. Por isso é que nós estamos tendo todos esses problemas. Não é possível que isso aconteça numa cidade com 500 mil habitantes. Né? Então, quando me perguntam, olha, eu fui candidato e por que eu não fui para o segundo turno? Vou dizer isso aqui muito claramente, porque eu não fiz compromisso com vagabundo nenhum. Porque quando te procuram para você fazer compromisso, não é pensando na cidade, é pensando no balcão de negócio que você instala na prefeitura. Aquela prefeitura vem sofrendo, desde a época de 1976, com Dorival Rezende, como balcão de emprego, pô. Como balcão de negócios, digo. Balcão de negócios. Então, Mauá dá um azar danado. Um azar danado. É uma sequência de gente que pensa muito pouco na cidade, pensa muito pouco em gestão, não qualifica as pessoas que têm que comandar a cidade. Então, eu não fiz absolutamente nenhum acordo. Eu dizia, se eu ganhar, eu quero governar do meu jeito. Se eu perder, eu vou embora para minha casa. Porque essa é a tese e a teoria do bom governante, do bom gestor. Se tivesse feito, iria para o segundo turno na tua Se eu avaliação? fosse para o segundo turno e tivesse ganho a eleição, eu não tinha compromisso com ninguém, com núcleo nenhum. Agora, hoje, você veja bem que situação. Vamos falar aqui uma coisa muito séria que eu posso até, não quero me arrepender lá na frente. Como é que você vai ter julgadores e julgados se todos estavam na mesma panela? Que foi a pergunta logo do início do processo, né? Porque 21 dos 23 você tem estão lá no todo meio. mundo no mesmo panela. Agora você tem uma classe que é julgadora e outra classe que é o de julgado. Gente, isso não vai dar certo de novo. Mas você não acredita assim, eu vejo esse julgamento, até a comissão hoje, que está dando sequência só como uma resposta para a sociedade, só Exatamente. que eu acho que eles vão, numa hora, cavar o pênalti. Não, mas a resposta para a sociedade... Não, eu digo de cavar o pênalti vem aqui, encosta que eu dou o Não, pênalti. você sabe qual é a tese? Que é a parte Qual é a da tese? jurídica. A tese é a seguinte, se eu botar o impeachment no Átila, eu estou dando uma resposta à Polícia Federal. Ela vai me amenizar. A Polícia Federal não ameniza ninguém. Talvez estejam fazendo a parte deles nesse momento. Talvez esteja fazendo... Vamos fazer uma análise fria aqui. Ué, se você tem a Câmara que vai penitenciar o prefeito nesse momento, está fazendo a parte dele. Depois a polícia vai para cima desse. Não vai ficar em branco isso. Então, só para ajudar, no relatório do trato feito, eles citam os 2 pedidos de impeachment feitos no ano passado, que foram rejeitados pela Câmara. 21. E segundo o relatório da Polícia Federal, os 2 pedidos de impeachment foram negados porque o Átila pagou para os vereadores. Sim. Essa é a suspeita da Polícia Federal. Então, mas ou seja, na verdade, quando você fala de resposta à sociedade, não é a sociedade, é a resposta à ação da Polícia Federal. Sim, mas eles estão... Tipo assim, não, no passado foi porque tinha Mas eles provas, estão... agora esse ano... Pode não ter pago, mas pode ter comprometimentos, porque todos estavam fazendo, teoricamente, a mesma coisa. 20 Agora, Então, o que mas acontece aí, com a cidade? mas vamos lá, só Não, quero pegar... o meu raciocínio é o seguinte, a resposta para a sociedade, para a Polícia Federal, é dar encaminhamento. Mas ali na frente, você sabe como funciona uma comissão lá. O julgador, né, como o professor falou aqui, ele não pode julgar pelo fato de estar ali junto. Mas ele pode, nesse processo, ele sabe exatamente que lá na frente a defesa do Átila pode embargar por algum erro cometido por essa comissão. Que é o que eu acho que eles vão cavar o pênalti. Vamos fazer uma análise Jogo aqui, combinado. Isso Não é um triângulo. combinado, aquela coisa assim, ó, vem aqui, bate Vamos que ver eu se caio. eu já estive 40 e tantos anos Você dentro finge disso que tudo. cai e eu finge que dou pênalti. Isso, é isso aí. Então o que acontece? Bom, eu vou fazer o impeachment em fulano, mas eu vou botar ciclano no poder. O que eu tenho aqui? O interesse está aí. O interesse não está o seguinte, a senhora ou o senhor que ficar aí vai querer consertar Mauá? Não tem essa pergunta. Não, e outra, eles podem Não tem até, essa se for isso, pode até combinar esse jogo. Mas tem que ver se a arquibancada vai aceitar, porque não é arquibancada igual o Fluminense e Vasco, que não tinha ninguém olhando. Foi um erro. Tá todo mundo Agora, olhando para Mauá. o maior erro nesse processo não é nem o impeachment. O maior erro nesse processo é o Partido dos Trabalhadores fazer um pedido e isentar, para ser aceito, ele isentou os vereadores, não colocou o nome de ninguém, só colocou o nome do Átila. Jogo combinado para os vereadores acatar.
quando estava na mão do Partido dos Trabalhadores, ia até a Justiça Eleitoral e pedir novas eleições que a juíza dava. Porque estava todo mundo ali naquele calor do momento, a juíza dava. Agora, mas o PT quis isentar os vereadores, apresentar um pedido só para fritar o Átila e deu no que deu. Só fazer um aposto aqui. Em relação à Polícia Federal, Volpe, eu vi muito isso nos últimos dias. E, aliás, há um sentimento comum de se questionar até que ponto passou do limite, nós vivemos uma sociedade policialesca, entre outros. O Átila, eu fiz a conta, ficou nas duas passagens 101 dias preso. Na cabeça do morador de Mauá, de duas uma. Ou a justiça foi equivocada com o Átila e prendeu alguém, entre aspas, inocente, ou como é que alguém fica 101 dias preso e a polícia não consegue comprovar tudo a ponto de permanecê-lo na prisão ou, de uma vez por todas, dar a sentença do que ele fez? O que pode ser passado para a população sobre isso? Olha, a população acredita muito na Polícia Federal. E que ela acredita que vai ter penalidade para vereadores, ela acredita que vai ter penalidade para prefeito. Eu também acho que haverá penalidades. Eu não acho que fazendo o impeachment do Átila hoje você vai se livrar deste problema. Este problema está aí em banho-maria. Está em banho-maria. Ele vai acontecer. Pode demorar mais 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas ele vai ressurgir novamente. Não é? A população, eu diria o seguinte, eu evitaria caos na cidade. Eu seria um cidadão que gostaria de evitar o caos na cidade. Eu seria um cidadão, dentro do meu raciocínio, quanto mais troca nós tivermos, pior vai ficando a situação da cidade. Poderíamos ter ficado só com a Laíde? Poderíamos ter ficado. Eu não estou defendendo fulano, nem ciclano, nem beltrano aqui. Eu estou dizendo assim, poderia ter ficado? Poderia ter se encontrado uma alternativa para permanecer alguém, para se começasse a recuperar a cidade. Porque é doído para a gente, né? Eu hoje não sou o prefeito, eu só nasci lá, me criei lá, fui secretário, fui deputado por Mauá, essa coisa toda. É doído para a gente ver a cidade sofrer o caos que está sofrendo e a população desacreditar no homem público. Então isso para mim é dolorido. Então eu seria de evitar o máximo de caos. Eu procuraria que eles também, porque eles são adversários hoje. A família Adamo é adversária da família Jacomussi. Quanto pior tiver para a família Jacomussi, melhor para a família Adamo. Quanto pior tiver para a família Adamo, melhor está para a família Jacomussi. Nós não estamos... E a família, a população? E a população está indo, coitada, está sofrendo isso. Ela não sabe hoje o que vai acontecer. Então, é assim, ninguém tem o coração ligado na cidade nesse momento. E diante disso, Clóvis Volpe, não fuja da pergunta, hein? Candidato a prefeito em Mauá ou Ribeirão? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu me sinto um cara orgulhoso hoje. Cheguei nessa minha idade, com quase 50 anos de vida pública, e as pessoas ainda querendo que eu me mantenha ativo na política. Né? Não é fácil você ficar 45, 50 anos também na vida pública, não. Eu não sei como que isso aconteceu comigo. Mas eu diria o seguinte, eu não vou fazer uma aventura. Eu até acho que em 2016 eu fiz uma aventura para atender naquele momento um chamamento do PSDB e do governo, porque eu estava no governo, eu lutei até o último instante junto ao Edson Aparecido para que eu não fosse candidato, nem em Mauá e nem em Ribeirão Pires. Não havia minha intenção. Mas para atendimento ao governo, que muito colaborou e contribuiu enquanto eu fui prefeito em Ribeirão Pires, eu atendi. Quando eu fui para a eleição, eu não tinha nenhum partido, eu não tinha nada, eu tive que formar o partido, faltando apenas 1 ano para a eleição, eu tive que fazer campanha, não tinha recurso, os recursos eram pequenos. Eu não faço mais aventura desse tipo, porque eu não tenho mais como recuperar a minha vida familiar, minha vida financeira, eu iria sofrer muito. Então eu acho que para tomar uma decisão dessa, primeiro, esperar um pouco para ver o que é que vai acontecer de verdade na cidade de Mauá nos próximos 90 dias. Fazer uma pesquisa para definir que tamanho é essa insatisfação da população e que tamanho ela vai medir que ela gostaria de ter alguém, por exemplo, com a experiência política ou ela vai sonhar com alguém novo. Porque nós temos ainda essa sugestão
de que muitas vezes você vai encontrar um empresário, como aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu no Rio de Janeiro, de alguém que entusiasme a comunidade para que votem nele com a expectativa e esperança de que se mude alguma coisa. Então, Tem que esperar 90 dias. Eu acho que tem que esperar primeiro isso, até para não prejudicar isso que eu penso na cidade. Porque se eu começo a sair na cidade, lá, eu vou na feira, falo, sou candidato a prefeito, sou candidato a prefeito, sou candidato a prefeito, eu estou fazendo o quê? Eu não estou colaborando. E se for, será pelo PR? Eu vou me filiar ao PR. Tem data já? Não, eu não tenho data ainda, mas eu tenho um compromisso moral com o Nono Nardelli, né? Em Ribeirão Pires, nós já montamos o escritório do diretório do PR, né? Há uma possibilidade do PR mudar de nome, né? Talvez volte para a CPL. Esteve sábado uma reunião, vão se fazer os diretórios. Há uma Voltar ao Partido Liberal. Voltar ao Partido Liberal, sair do PR. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas já houve uma discussão Importante. sobre isso, que é muito importante. Nós já temos em Ribeirão Pires uma estrutura montada, que é o Diretório Municipal do PR, muito bem montada. Nós já estamos formando os 3 partidos que serão necessários em Ribeirão Pires para que haja uma disputa do PR na prefeitura, mas nós temos que fazer uma pesquisa para ver se esse clamor também está em Ribeirão. Porque eu não sei medir isso assim, olha, medir esse negócio em Ribeirão Pires. Eu não sei medir em Ribeirão Pires, eu não sei medir em Mauá. Porque eu ando na rua, os meus amigos me abraçam, mas eu não sei quantos são. E se isso dá para disputar uma eleição. Fazer aventura eu não posso, eu não tenho idade mais para me meter em aventura. E eu não quero destruir Mauá. Até porque são 2 cenários completamente diferentes, né? A gente está falando de uma cidade basicamente sem ninguém. Se a gente for pensar a longo prazo, né? Porque lá em Mauá a gente pode ir a Vanessa, mas ninguém garante 100% que a Vanessa pode ser candidata. Exato. Mas depois, o PT tem o Oswaldo, mas o Oswaldo acabou impugnado na eleição do ano passado, então não se sabe se ele vai ter... O cenário político o cenário é mais escuro. Em Ribeirão a gente tem um cenário mais claro. Tem o Kiko, não tenha dúvida. Tem o Kiko que é prefeito. Só para trazer a notícia aqui, em primeira mão, daqui a pouquinho no site do Repórter Diário também, daqui a pouquinho no site Bastidor Político, a Justiça de Mauá, o Tribunal de Justiça, acaba de indeferir o pedido feito pelo PT. Então, indeferido a petição inicial do PT sobre o Átila não continuar no mandato, que era aquela ação que foi protocolada ontem, então foi exatamente. Foi no lugar errado, né? Então foi indeferido, está aqui com a data de hoje, 19 de fevereiro, indeferida. Para não posse, então, né? Isso, para não posse do Átila, teve a posse. Então foi indeferida a petição inicial do Partido dos Trabalhadores para que o Átila não tivesse a posse. Mas o cenário de Mauá hoje é um cenário tão indefinido na questão de quem você tem como candidato, porque se fosse há uns tempos atrás, você tinha um cenário um pouco mais vultuoso. Você tem a suposta candidatura da Vanessa Damo, mas você tira da Vanessa quem sempre fez a articulação, que é o Orozco. Então você perde uma força. A família Damo perdeu essa força. Né? O Leonel tinha a figura dele como uma pessoa que tem o voto, mas ele não articulava mais. Articulava, mas não tanto quanto o Orozco. Aí você tem o Donizete Braga, que saiu de uma eleição... E que sai fortalecido agora. Exatamente. Está fortalecido, né? Engraçado. E aí ele sai como candidato, não teve uma boa votação na cidade. Você colocaria o Marcelo Oliveira, que também não quer ir para esse jogo. E o Oswaldo Dias, que é um clamor que o pessoal lembra. Poxa, quem que a gente pode resgatar, né, dessas pessoas que já geriram a cidade? E vem o Oswaldo Dias, foi um bom prefeito na década de 90, porém tem um problema jurídico. E os que provavelmente sairiam da Câmara, vêm com o problema contaminado do processo. Né? Então nós temos hoje em Mauá, o próprio eleitor ele fica perdido. Né? Olha, eu queria acrescentar uma coisa aqui. Os vereadores, está na cabeça deles, eu tenho certeza que está na cabeça deles. Se eu botar o impeachment no Átila, a população vai rever o conceito que tem comigo. Esquece isso, a população já marcou, é como marcar ferro. Esse negócio é como marcar ferro, não sai mais essa marca. Então a situação daqueles que tinham pretensão de serem candidatos a prefeito, eles já estão contaminados. O sobrenome está contaminado. Não é nem a pessoa, é o sobrenome já está contaminado. O parente já está contaminado, né? Então eu sempre digo o seguinte, eu sou um colaborador da política. Eu não tenho ansiedade para ser, tudo que aconteceu foi muito naturalmente.
eu acho que nós temos que ajudar a cidade, assim, achar um meio termo de resolver esse problema, parar com essa briga. Pô, tem saúde para cuidar, tem educação para cuidar, você tem a infraestrutura para cuidar, você tem um sistema de água lá para tomar uma decisão, né? Se eu fosse prefeito, não sei se ele vai ficar, se ele não vai ficar. Olha, o pessoal já acrescentou aqui, o Erionado Alves da Silva, falando de candidaturas, tem o Marcelo Oliveira e o Chiquinho do Zaira. Mas é o que a gente disse, Mas contaminado. O Chiquinho contaminado, o Marcelo eu não sei. O problema do Marcelo seria mesmo ter vontade de entrar na disputa, né? Porque do jeito que tá Mauá ultimamente... É meu amigo, eu gosto dele. Mas não adianta, essa contaminação, quando você sair, arrebenta. Não, o Marcelo Oliveira, ele tem a disponibilidade, só que o que acontece? Na pesquisa que falam que tem, a gente nunca sabe, né? Sempre falam. O nome do Oswaldo Dias é mais forte, porque já foi um prefeito experiente. Então, querido, sair por sair. Qual é a grande estratégia do PT? O PT vem em todas as cidades, como altera agora a legislação e não tem mais você não tem mais tem coligação. Os partidos que têm chapa grande, chapão, né, que a gente fala, tem mais chance de fazer mais número de vereador. Os partidos vão ter que ser tudo Real Madrid e Barcelona, só galáctico, só cara bom de voto. Então o PT tem como estratégia de ter um candidato, mas ao mesmo tempo fazer um bom número de vereadores em todas as cidades. É que lá, no caso de Mauá, a gente tem que pensar assim, como se fosse a gente está comparando no futebol, aqui no Brasil, antes de você entrar em campo, seu nome precisa aparecer no BID, né? No boletim informativo do CBF. Se tiver ok no BID, aí sim a gente vai ver os nomes dos candidatos, porque não tem como. Marcelo Souto, mas o Clóvis vai para Mauá ou Ribeirão? Aqui ele fez um bom trabalho, que se refere a Ribeirão Pires. Não, obrigado, Ribeirão Marcelo. não está tão diferente, porque nós temos lá um cenário também incerto. Nós temos cenário incerto. Porque assim, muito se discute da questão da candidatura do Kiko. Do Kiko à reeleição. Então, como o Clóvis participou de uma eleição na qual essa indefinição jurídica atrapalha, quando o Dedé era candidato do grupo. Não, ela é terrível. Então, nós vamos ter isso de novo, né? Então, aí você tem o Dedé que diz que é candidato também, mas com essa mesma Amigão, definição. Rubão, Dedé, Kiko. E o Clóvis se decidiu. Põe o Clóvis em Ribeirão e o Volpe em Mauá. Assim vai. Agora, vou dizer uma coisa pra você. Mas que eu vou apoiar alguém em Mauá, eu vou. Se eu não for candidato. Então, eu acho que tem que ser alguém com este princípio. Que tem um comprometimento, né? De esquecer tudo que passa por agora lá. Dá um nome que tem esse retomar. perfil. Não, eu acho que nós vamos acabar descobrindo até um nome bom lá. Eu diria para você que nós falávamos isso no carro quando víamos para cá. A gente dizia, será que nós não encontramos 10, 12 caras bons para começar a discutir política e daí sair um bom candidato para a cidade de Mauá para resolver o problema? Porque em Ribeirão Pires, por incrível que pareça, você tem bons nomes também. Não é só o meu aqui, eu não estou dizendo que o meu nome é o melhor, ou que é isso, que é aquilo. Mas você tem também bons nomes, tem uma sociedade já politizada e formada e que gosta da cidade. E o Ricardo Bellini já falou o seguinte, verdade, o Ricardo Bellini falou que é problema para a direção do jornal aqui, se o Volpe não decide se é Mauá ou Ribeirão, ele sabe tudo sobre todas as cidades, é um grande cientista político. Então, se não definir nada, Volpe, vai vir aqui comentar todas as notícias de política com o Carlos Carvalho e eu. Eu entendi. Eu pego pesado aqui. Não, é que eu entendi... Ouvindo as entrevistas do Clóvis em outros jornais, a gente entende o seguinte, tem um período, ele analisando as duas cidades que são completamente distintas uma da outra, Ribeirão Pires está num processo de reconstrução depois da eleição do Saulo, e nós temos Mauá que é politicamente devastada. E aí, é o que o cidadão quer, não é só você impor, né? E aí, você até falou abril, maio, em relação à pesquisa, de analisar isso, né? Claro, é você fazer uma análise completa. Não é assim, o meu nome é melhor, o nome do fulano, não. Não é nada disso. É assim, o que é que esta população de fato espera do político? Agora, para ele ganhar, ele não pode fazer acordos do tipo que são feitos lá. E são feitos por todas as alas políticas. Só não foi feito por mim. Porque eu fui pressionado para fazer acordo com X, com Y, com Z. Eu recusei todos. Eu sofri? Não fui para o segundo turno. Mas se eu vou para o segundo turno e ganho a eleição, não tínhamos esta bagunça que nós temos hoje. Poderiam até ter os mesmos personagens, tanto na Câmara e tal, mas nós não teríamos o comprometimento firmado antes da eleição.
Não se pode se entregar a cidade para se ganhar uma eleição. Não existe isso, pois isso precisa acabar no país. Ó, Volpe, o Carlos bem aqui conosco, Mirimoto Citei, Paulo Nicásio, Leo Edgar, Vanessa Bonfim, lá de Mauá. 2020 será a grande resposta do povo para a taxa do lixo, para essa falta de respeito com água. Cidadão paga uma conta, a água não chega. Tenho fé que o povo de Mauá irá dar resposta nas urnas. O Ricardo Citei, Marcelo Souto também. Legal, vamos rapidamente aqui. Mandar um abraço aqui para Miriam Basotti, que está assistindo. Doutora, um beijo para você, viu? Legal. E antes aqui das conclusões, só para rapidamente, a gente citou São Bernardo do Campo, São Caetano, São Bernardo, fechamento da Ford. Quais as informações, Carlos Carvalho? Vamos lá, a Ford divulgou hoje uma nota dizendo que vai fechar não só a fábrica de São Bernardo, mas vai acabar com todo o processo que é feito aqui na América do Sul. Brasil e Argentina tinham fábricas da Ford. Só em São Bernardo são 2.800 funcionários que vão perder o emprego ao longo do ano. 2.800 funcionários ao longo... E isso é importante. O pessoal perguntou muito qual é a data. É até acabar o estoque ao longo desse ano de 2019. Exatamente. Até tem a nota aqui da Ford. Pois não. Vou pegar alguns pontos aqui. Como parte da ampla reestruturação do negócio global, a Ford Motor Company anuncia que deixará de atuar no segmento de caminhões na América do Sul. Como consequência, a empresa encerrará as operações de manufatura na fábrica de São Bernardo do Campo ao longo de 2019. Deixará de comercializar as linhas Cargo, F4000, F350 e Fiesta, assim que terminarem os estoques. A Ford está comprometida com a América do Sul por meio da construção de um negócio rentável e sustentável, fortalecendo a oferta de produtos, criando experiências positivas para nossos consumidores e atuando com um modelo de negócios mais ágil, compacto e eficiente, disse o Lyle Waters, que é o presidente da Ford na América do Sul. A decisão de deixar o mercado de caminhões foi tomada após vários meses de busca por alternativas, que incluíram a possibilidade de parcerias e vendas da operação. A manutenção do negócio teria exigido um volume expressivo de investimentos para atender às necessidades do mercado e aos crescentes custos com os itens regulatórios, sem, no entanto, apresentar um caminho viável para um negócio lucrativo e sustentável. E nos demais pontos, eles alegam que é um déficit bilionário e se coloca bilionário, seja, em dólar. Era inviável continuar com a... É inviável do jeito que está. Custo Brasil, mas isso não é só a Ford. Isso aí vai ser em escala. A gente teve a GM, a gente teve a Ford, a Dura em Rio Grande do Sul. Vai ser em escala. Se não se discutir essa questão da reforma tributária, se a gente não mudar esse conceito, é inviável se manter do tamanho da Ford. Porque uma coisa é você ter uma empresa média, outra coisa é você ter o tamanho da Ford e pagar esse custo Brasil. E me permite, eu vou usar o termo que o Samuel colocou na questão da GM, ele falou que era bravata, não foi? Não, mas da GM não, foi mas bravata, né? Não, mas quero pegar esse gancho pelo seguinte, muita gente me questionou, Leandro, virou moda, a Ford quer fazer o que a GM está fazendo, incentivos fiscais no poder municipal, poder estadual, sindicato, só que até o Carlos leu aqui praticamente a íntegra da nota. E você vê que a Ford não deixa nenhuma válvula de escape, não deixa nenhuma margem de recuo. Eles tentaram procurar internamente uma solução, mas não encontraram. Tá. Então já era. Essa diferença da GM, assim, quando eu afirmei que era bravata, é porque alguns meses antes a GM apresentou um plano bilionário de investimento. 1,2 bilhão. Olha, nós vamos investir no Brasil e de repente não vamos mais investir, sendo que ela tem 20 e tantos % do share brasileiro. Ela não ia deixar... Líder no mercado de venda. O que parece é que a Ford continua com a operação fora do Brasil. Se tiver mercado aqui interno, vai ser de importação, né? Ou seja, exportar para cá e importar aqui. Agora, até mesmo perguntar para o Clóvis, essa questão do custo Brasil... a gente tem grandes empresas que tinham em Ribeirão Pires e como que fica essa questão do poder público, geração de emprego, questão de tributação brasileira, que é altíssimo, né? Olha, as reformas que o presidente pensava em fazer, a reforma tributária estava dentro das 5 maiores reformas que seriam necessárias. Eu entendo aqui que ele vai ter muita dificuldade de chegar na reforma tributária, porque ele vai ter agora a reforma da Previdência, que vai consumir o ano todo. Pode falar que vai votar em maio, mas não vai votar em maio, porque vai ter tantas movimentações. Isso amanhã, oficialmente, ele vai fazer um discurso em rede nacional. Você tem aquela questão da segurança lá, que o Moro está apresentando, do Moro, que também vai caminhar esse conjunto, esquece esse ano. A reforma tributária, que seria de grande necessidade para nós continuarmos a ter um parque industrial de produção viável economicamente,
para os empresários e para o país, será muito difícil acontecer nesses 4 anos. Então nós vamos sofrer muito no Brasil, mas muito, muito no Brasil. As pequenas cidades, se não modificar o sistema de distribuição de receita através de ICMS e outros tributos... A dependência. As cidades pequenas como Ribeirão Pires sofrerão muito também, porque ela não terá produtividade, ela terá consumo, mas não terá produtividade. Pegando esse gancho do Volpi, Carlos Carvalho, destacar, como é que foi a repercussão com o prefeito, com o Poder Público, Orlando Morando, e com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e o Volpi já complementa. Todo mundo surpreendido com a maioria, né, com essa notícia da Ford nessa terça-feira. O prefeito Orlando Morando emitiu nota, através de sua assessoria de imprensa. A nota até tem o título de "Pelo menos poderiam ter respeitado o Brasil e a nossa cidade". Eu vou ler na íntegra aqui. O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, está indignado com o fato da Ford não ter avisado e tão pouco dialogado com ninguém sobre a sua decisão de deixar de atuar no segmento de caminhões na América Latina. São 2.800 famílias diretamente e outras 2.000 indiretamente que mereciam uma chance de reagir. Isso é uma covardia. Abre aspas. Sempre apoiamos o trabalhador de verdade. Sempre respeitamos aqueles que geram empregos. Por que agir assim? Fecha aspas. O prefeito está incomodado e, assim que soube da notícia pela imprensa, procurou o presidente da Ford no Brasil, que ainda não o atendeu. Houve contato também com o gabinete do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o prefeito aguarda retorno. O governador João Dória já se colocou à disposição para que, junto com o prefeito, pressione o presidente da Ford a fim de entender os motivos, amenizar o caos e garantir justiça e dignidade aos trabalhadores e à população de São Bernardo do Campo. Essa foi a nota do prefeito Orlando Morando. E o Vagnão, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, também falou sobre esse assunto em vídeo, que ele divulgou nas redes sociais do sindicato, e nós temos um trecho agora. Vamos lá. É com indignação, com revolta, que recebemos hoje a confirmação pela direção da empresa de que a Ford vai fechar a sua planta em São Bernardo do Campo. Essa notícia, nós já estávamos nos preparando para ela. Em janeiro, fizemos uma assembleia na portaria da fábrica, decretamos um estado de luta e pedimos para que essa reunião acontecesse e que a Ford deixasse claro qual que era a sua real intenção em relação a essa planta de São Bernardo do Campo. Hoje nos deparamos com o anúncio de que ela encerrará suas atividades ainda esse ano. Anúncio esse que não considera cada trabalhador e trabalhadora, direto ou indireto, da Ford. Aqueles que serão atingidos diretamente por uma empresa que quer visar o lucro somente. Se ela tem essa intenção, ela há de pagar o preço pela decisão que está tomando. Não ache que vai desistir do Brasil, de seus trabalhadores dessa forma e continuar vendendo tranquilamente no nosso mercado. Essa questão é uma questão que cabe a cada um de vocês, trabalhadores e trabalhadoras diretamente envolvidos, junto com o sindicato, numa luta para garantir, porque nós não desistimos de vocês, nós não desistimos de que essa planta se mantenha aqui na região. Nós não aceitamos esse anúncio e vamos fazer a luta necessária para reverter essa decisão. Aí, Carlos Carvalho, você quer comprar um Ford Fiesta, um Ford Acabou a festa. Acabou a festa. Não era a minha pretensão, mas tudo bem. Até a gente estava aqui... Brincadeiras à parte, né? Para tentar dar uma amenizada. Mas aqui no off até a gente estava ouvindo um pouco das palavras do prefeito Orlando Morando, que nesse momento faz uma live no Facebook dele e está tratando desse assunto, né? Até falando um pouquinho mais, exatamente o que você falou da nota dele, né? Pedindo ajuda do governo federal, estabelecer uma linha de diálogo, porque ele falou... A diferença da questão da GM com a Ford, pelo menos o que parece, é que no caso da Ford, logo no primeiro momento, ela chamou as principais partes. Então chamou o Sindicato dos Metalúrgicos lá de São José dos Campos. Desculpa, da GM. O Sindicato dos Metalúrgicos lá, o Mancha de São José dos Campos, o prefeito Felício, o Sidão em São Caetano, o prefeito Auríquio, fizeram uma reunião 3 dias depois daquele e-mail que foi colocado pelo Arlenga na questão interna da GM. E aí parece que houve com todas as partes uma sensibilização. No caso da Ford, como a gente disse, já foi ali taxativo. Né? A diferença da GM é exatamente isso. Eles tinham um plano de investimento, eles tinham um problema muito sério com São José dos Campos, porque o sindicato de lá é muito mais aguerrido do que o daqui, né?
Você Verdade. tinha um custo de operação, eles conseguiram fechar a conta do planejamento deles. A Ford fez todo esse planejamento e não fecha a conta. Nós temos um colapso no Brasil, uma hora vai estourar de novo, que os caminhoneiros, quando estourou o ano passado, isso não acabou. Essa bolha uma hora vai estourar novamente, o Brasil vai parar, vai ter que se refazer, porque a gente ficou 4 dias aí completamente inerte, e o que a Ford está anunciando é exatamente uma consequência dessa novela. De que uma hora o Brasil vai ter que parar. Uma bolha, né? Não cresce de forma sustentável. Marco Sintra, que é sempre defendeu o imposto único, está lá tentando, de todas as formas, com o Paulo Guedes, de refazer essa... Seria uma alternativa de uma reforma justa, né? Agora, viu, esta sensibilidade do governo federal para recompor e abrir algum espaço, se for econômico, esquece, o governo federal... Até porque a gente viu a repercussão na Folha de São Paulo, no caso GM, o integrante do governo, se tiver que fechar, fecha. Se tiver que fechar, fecha. Ele não tem sensibilidade para isso, porque a concentração do ministro do Planejamento e da Fazenda lá é de recuperação diminuição do débito e do déficit orçamentário. Então, ele não vai disponibilizar recursos que estava previsto para entrar, para fazer o contrário. Seriam 2 perdas. Então, talvez tenha uma perda só. Que, se eles quiserem fechar, eles vão fechar. Ele não tem sensibilidade política para isso. O governo federal não tem sensibilidade política e não tem sensibilidade econômica para isso. A sensibilidade política que o Orlando, vai ser sofrido isso, porque ficará nas costas dele, politicamente, a perda da empresa, o que não é justo. Porque é uma decisão leonina da Ford. Ele, até na live que a gente estava ouvindo agora, questionou, né? Como as outras empresas, outras montadoras da cidade estão indo muito bem, anunciam investimentos e a Ford está na pindaíba. Scania, Mercedes... Talvez a exportação esteja sustentando essas empresas. Volks. Sim. A exportação é muito grande, talvez, desses produtos, e não é tão bem aceito esses. Só mandar um abraço, João Mancuso, obrigado, Fernando Rubinelli, obrigado, Toninho Bertucci, obrigado, a todos que estão interagindo aqui conosco. Da repercussão, faltou alguma coisa, Carlos? Não, o que a gente está esperando agora é a consequência com o governo do Estado e o governo federal, se tiver sensibilidade, como disse o Volpe, para tratar do assunto. Chama o Meirelles. Chama o Meirelles. O governo estadual vai entrar na briga, porque é uma empresa importante, mas assim... Quando a decisão já foi tomada com estudo e essas empresas multinacionais, elas não brincam na questão do estudo. É porque é inviável mesmo. Não é como aconteceu com a GM. Olha, nós precisamos dar uns ajustes aqui, porque o sindicato está enchendo muito o saco. Diminui a pressão do sindicato também. Na questão da Ford, assim, olha, custo Brasil é numa questão que o Brasil precisa repensar, que é a questão rodoviarista, questão de caminhão, a questão de distribuição de produto no Brasil. Então, assim, é muito difícil se reverter essa decisão. Faltou algum assunto, Carlos, além do sorteio? São Caetano do Sul, é verdade. Falei hoje o prefeito Auric, a gente tem imagens aí, produção, pode colocar por gentileza? O prefeito Auric foi até a Câmara Municipal fazer uma visita de cortesia aos vereadores, né? Segundo as informações, 16 dos 19 vereadores participaram do encontro, não participaram Chico Bento, Jander Lira, o Sidão da padaria também não teve presente, foi um encontro ali muito rápido, de última hora, 3 temas ali principais, segundo o prefeito Auric, o presidente da Câmara Pio Mielo. O primeiro foi trazer os números finais de tudo que aconteceu em São Caetano, de sexta para sábado, né? E lá chamou a atenção, Volpe, não foi nem a quantidade de chuva, até o prefeito Auric chamava a atenção disso e a gente citava também. O índice pluviométrico de São Caetano não foi tão acima da média, mas o que aconteceu ali em especial na região no entorno da USCS, que também aconteceu em Utinga aqui, ninguém sabe o fenômeno natural que aconteceu. Se foi um tornado, até o prefeito disse que já fez contato com o IPT para falar o que aconteceu. A gente fez uma pesquisa na escala do vento, que a própria Climatempo utiliza, e pela descrição do que aconteceu ali no cenário, os ventos em São Caetano, naquela região, chegaram a 100 km por hora na última sexta-feira. Por isso que na USCS aconteceu o que aconteceu. Aliás, na USCS também, só a última atualização, essa semana
não tem aulas na USCS e, segundo o reitor, professor Bassi, até quinta-feira deve anunciar qual a empresa e qual vai ser o contrato emergencial para a revitalização ali, em especial dos prédios A, B e C do campus Barcelona. Os outros campi seguem normalmente a rotina de aulas, mas a USCS Campus Barcelona essa semana sem aula. Esse é um ponto tratado. Segundo ponto, reforma administrativa ainda não entregou, então deve fazer isso amanhã ou mais tardar quinta-feira para entrar na pauta de apreciação da Câmara Municipal. Segundo o IGM, deve sair aí o mais tardar até a próxima semana, muito bem adiantada a situação do plano de incentivo. Na questão da prefeitura é a discutir água, lixo, os valores ali que podem tratar com a GM e deve ter um anúncio aí até a próxima semana, a batida do martelo com o sindicato, com o governo do estado e a prefeitura de São Caetano. E a quarta suplência hoje que assumiu. Exatamente, a Magali, segunda mulher na Câmara de São Caetano, a professora Magali assumindo lá, a quarta suplente do PSDB, que a gente destacou aqui também. E da reforma ainda teremos mais detalhes depois, o prefeito não trouxe. Sobre mudanças no primeiro escalão, disse que por enquanto tudo ok, com as 4 que ele fez, disse que está satisfeito, salvo alguma coisa pontual. De São Caetano foi isso, Carlos Carvalho. Muito bem. E só para o último detalhe, o Cicote, né, o vereador Almir Cicote aqui em Santo André, aceitou ser o novo superintendente do Semasa. Ele recuou do recuo. Ele recuou do recuo. Primeiro aceitou, deixou de aceitar e agora aceitou de novo. Deve ser anunciado. Mas é mais bonito, ainda nessa reconsiderou. Não é recuou do recuo, é reconsiderou. Reconsiderou. Mas assume já nessa semana o Semasa. Hoje já estava o Marcos da Farmácia na Câmara, né? O Marcos da Farmácia. Era só esperar a crise dar uma amenizada para não sobrar para ninguém nessa troca, né? Pro Cicote não entrar como salvador da pátria. Aí, beleza, e nem o Ricardo sair como vilão da história, né? O superintendente. Amenizou, agora tem a troca que já estava anunciada há um bom tempo, né? O Cicote estava esperando, né, essa nomeação. Já tinha. A gente acho que em dezembro que a gente foi. Você não foi, né? Você faltou, você furou. A gente foi na prestação de contas do Cicote, ele era presidente da Câmara. Estava em São Paulo, é verdade. Estava em São Paulo. E ele esperava já ir para o primeiro escalão, sabia onde. Ele sabia, não quis contar pra gente, contou pros outros, né? Ele ficou bravo, né, Leandro? Foi. Mas se esperava que o Cicote ia pro primeiro escalão. E aí, por falta passou do tempo, sabe? Quando você fechou, mas passou daquele tempo. Aí o Cicote declinou. Aí, logo no dia que ele declinou, ele teve um problema de saúde e ficou... Verdade, fez cirurgia cateterismo. Ficou 4 dias internado, acho que o governo também amoleceu o coração, né? Poxa, eu não poderia ser tão duro assim. Você tá muito astuto, hein? E aí retomou a conversa depois que ele saiu de lá, já recuperado, coração novo. Tá pior que aquela de Mauá que você falou ontem, que é impublicável. É impublicável. Mas, eu queria só dar aqui, parece que o Ailton mandou uma nota para nós aqui, porque ele foi citado no jornal que ele poderia ser expulso do Rotary, né, por conta de ele ter aparecido. Saiu numa coluna no diário que ele poderia ser expulso, os rotarianos estavam dispostos a expulsar por conta daquela questão ainda do mensalinho, suposto mensalinho do PT. Ele mandou uma nota do Rotary, o Rotary desmentindo, dizendo que não tem nenhum tipo de conversa nesse sentido. O Ailton Lima, do PSD, que foi secretário aqui de Desenvolvimento Econômico. Perfeito. Falamos tudo, Carlos Carvalho? Tudo. Das notícias, das ruins, das boas. Tirando os áudios vazados, o resto... Teve uma notícia boa também. Não pode falar. Eu tenho uma aqui. Tem uma boa? Tem uma boa. Do sorteio. Do sorteio de a boa é que amanhã o Volpe também faz aniversário. Também. Aí, Pois é. eu ia falar pra você sortear, agora o Volpe com direito vai pleitear um par de ingressos. Sim. O Ailton Rezende vai ter que vir aqui. Vai ter que vir aqui, direção, porque todo dia, Volpe, a gente sorteia ingressos aqui pro Play Art. Aí eu falei, deixa eu sortear primeiro, porque aí se o Volpe pleitear com razão, porque é aniversário dele amanhã, a gente vai falar que já tinha sorteado, mas agora... Bom, vamos lá. Direção, tem que pleitear um par de ingressos pro Volpe assistir. Pode escolher um filme também ou não? Tudo. Qualquer filme. Tem algum filme em cartaz que tenha a tua preferência? A Mula com o Clint Eastwood. Opa, aí, Não, é liberado. Ganha o ingresso, só tem que ser... Eu não sei se é do Play Art. Mas vai entrar. O Play Art tem aqui, quais são os shoppings? Santo André, no Shopping ABC, no Shopping Metrópole em São Bernardo e no Praça da Moça em Diadema. Tá vendo? Tem opção. Eu sou fã do Clint Eastwood desde
Bang Bang. Bang Bang, isso é verdade. E quem venceu hoje foi a Angélica Turi Godinho, de Santo André, e a Adriana Aparecida Fernandes, de São Bernardo. Parabéns às duas. Para pegar os ingressos, tem que vir até a sede do Repórter Diário, Rua Álvares de Azevedo, 210, quarto andar, no centro de Santo André, munidas de documento com foto. E para participar da promoção, você tem dois caminhos. O primeiro é o WhatsApp, o 99927-5496, 99927-5496. Você manda uma mensagem primeiro pedindo para participar da promoção e depois nome completo, a cidade de onde você está falando, o e-mail, endereço de e-mail e um outro telefone de contato, pois além de avisar aqui no RDTV, nós entramos em contato por telefone com os vencedores. O outro caminho é pelo Instagram, a postagem foi feita ontem. É só você seguir o @Repórter Diário e nessa postagem do sorteio feita nessa segunda-feira e na caixa de comentários marcar 3 pessoas. Se você fazer isso na sexta-feira, nós vamos sortear 4 pares de ingressos através do Instagram. E só lembrando uma coisa, Leandro... Deve? Que a Juliana Bianchini estava perguntando exatamente isso, que ela queria participar, mas você já deu a... do Instagram. E só para falar também do WhatsApp, do jornal, não é só para participar da promoção ou receber as nossas notícias. Também você pode fazer denúncias através do WhatsApp. Se você tem algum problema na sua cidade, mato alto, problema de transporte, problema na saúde... É aquela história da Globo, o Brasil que você quer, qual ABC que você quer, celular na horizontal... Exatamente, a mesma coisa. Você pode mandar vídeos curtos de até 30, 40 segundos ou fotos com descrição da onde está o problema para o 99927-5496 e a partir de amanhã aqui no RDTV nós vamos começar a exibir alguns desses vídeos e trazer as respostas das prefeituras e tudo mais sobre essas denúncias, porque a gente fala tanto de política, mas a gente esquece de falar da questão da sociedade. Isso, dia a dia, né? O serviço. Da sociedade, e esse vai ser um espaço para vocês aqui no RDTV fazerem sua denúncia e apontar onde estão os erros, né? Para ver se pelo menos alguém se mexe em algum lugar. Repete a forma de mandar, a pessoa vai lá, fez o vídeo, faltou remédio, não foi atendido, mato alto, buraco, faz o vídeo ali, manda para onde? Pro WhatsApp 99927-5496. Vai travar, hein? 9927-5496. Do jeito que tá. Principalmente Mauá, né? Não, nem fale. Uma brincadeira, pessoal. Olha, eu sei que a produção aqui tá falando que o horário tá mais do que estourado, o Fernandão, a Ingrid, o pessoal aposta. Mas tem outra coisa, nada disso estava programado. Estava programado há uma semana a entrevista do Volpe, mas que não ia acontecer nada disso que aconteceu nos últimos dias. E teve uma, Samuel, que eu tenho até compartilhar com o Volpe. O ano passado, até por conta da corrida eleitoral, a gente fez entrevista com várias pessoas. E uma das pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar foi o presidente nacional do antigo PEN, hoje patriota, o Adilson Barroso. E a entrevista que eu fiz com o Adilson foi lá no escritório... não é mais escritório do Patriota ou continua lá, Volpe, escritório do Patriota? Não, acho que está fechado. Está fechado, né? Perfeito. E eu estava lá junto também, o Gilberto Costa de São Caetano estava lá e o Clóvis Volpe também estava lá no dia. Fizemos uma live, mas tinha bastante gente acompanhando. E eu lembro que eu fui fazer entrevista com o Adilson Barroso, o Samuel, o Carlos, foi a primeira entrevista do Barroso depois que o Bolsonaro estava tudo certo para ir para o Patriota, chegou a fazer um acordo verbal. E aí, na última hora, acabou sentando lá em Pernambuco com o Luciano Bivar e assinando com o PSL. E a gente foi repercutir, poxa, ô Adilson Barroso, o que não deu certo? Porque ele falou que tinha dado, inclusive, a presidência nacional do Patriota para o Bolsonaro, porque o medo do Bolsonaro, e com razão, era não ter legenda, era ser utilizado e na última hora tirarem a legenda dele. Só que o próprio Adilson Barroso falou na entrevista que hoje o nome tão falado, ou o nome mais falado, que é o do Gustavo Bebiano, à época o Gustavo Bebiano era apenas advogado do Jair Bolsonaro em um dos processos, o Adilson Barroso disse claramente, olha, esse cara é um traidor, ele tentou tramar, ele me pediu para eu não dar legenda ao Bolsonaro, mas eu não ia fazer isso com o Bolsonaro, dei a legenda para o Bolsonaro e na última hora ele foi e falou para o Bolsonaro que se o Bolsonaro viesse para o Patriota, o Bolsonaro ia ser traído, enfim, inverteu a situação. Eu nem lembrava desse vídeo, Volpe. E aí vi que o pessoal nos grupos aí começou a recuperar aquela entrevista que foi feita há mais de um ano. E quero só aproveitar, porque acho que hoje é oportuno, eu sei até que o Bebiano deu entrevista em alguns lugares, teve o vazamento do áudio hoje, que você relatasse, Volpe, você que acompanhou ali no dia do Patriota, até que ponto essa presença do Bebiano influenciou e se ele for o principal motivo, até onde você sabe, do Bolsonaro não ter ido para o Patriota e ter escolhido o PSL. Na realidade, eu vou relatar a conversa que nós tivemos com o Adilson naquele momento lá. É de que as coisas caminhavam e caminharam muito bem,
Inicialmente, o Bebiano, para o Bolsonaro, havia pedido 5 estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraíba e um outro. Nesses outros estados aqui, o Patriota tinha deputados, mas o Adilson viajou e havia contornado. Depois houve o pedido para que ele pudesse definitivamente vir para o Patriota, de que ele precisaria de toda a estrutura partidária no país, foi concedido. Depois pediu, por último, a presidência do partido, nessa negociação de que seria temporário, como foi no PSL. O Adilson, ouvindo lá, ele tem os irmãos que compunham lá o diretório e tal, e o pessoal, até abriu mão disso, com um certo risco. Mas o Bebiano tratava também paralelamente com o PSL, a possibilidade de ocupar esse espaço no PSL. Como o Bolsonaro e o Bebiano eram uma pessoa altamente da cúpula ali da campanha, aceitou esta opinião do Bebiano para que fosse para o PSL. Mas, na realidade, nós não sabemos nós 4, mas quem está nos ouvindo não sabe qual foi o real motivo. Do meu ponto de vista, era o fundo partidário, que o PSL já existia há muitos anos e recebia fundo partidário, mesmo sem ter sido um partido, de fato, que disputava eleição. Então, havia, evidentemente, um recurso maior disponibilizado para a campanha. Tanto que há o escândalo lá de Pernambuco dos recursos que foram distribuídos. E o Patriota, apesar de já estar com a chapa pronta para fazer a campanha do Bolsonaro, nós estávamos com a chapa de federal e estadual prontinha. Esse pessoal se deslocou depois para o PSL. Tem uma receita muito pequena ainda, porque não tinha, assim, um valor expressivo que pudesse compor ou fazer uma campanha de presidência da República. Eu acho que o assunto ficou mais aí... foi uma sugestão, não tenho certeza disso, mas não havia outra motivação do que aquela ocupação. Agora, o Bolsonaro, eu já dizia em algumas reuniões aqui com alguns amigos meus, o presidente vai formar um outro partido em 30, 90 dias, não vai ficar no PSL. Essa onda do PSL pode considerar aí, não dura 6 meses, porque já tem conversa com a UDN. Estou falando já da nova UDN. Mas se ele quiser o Bolsonaro, ele monta um partido em 90 dias, meu Deus. E é o partido dele. Aí ele põe o partido dele, ele não depende de mais ninguém. E um grupo muito grande desses 50 e tantos deputados do PSL já migrariam para lá. E outros deputados... Que abre a janela, né? Que abre a janela, porque é um partido novo, um partido se instalando. Aí eu acho que ele consegue fazer uma base partidária que ele não está conseguindo fazer nesse momento. Eu tenho essa visão política da coisa. Clóvis Volpi, obrigado pela gentileza da entrevista, pelos comentários. Boa noite. Quantos anos amanhã? 71 anos, cara. Parabéns antecipadamente. Fique à vontade para as considerações finais. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam aqui, desculpar às vezes por algumas expressões que a gente usou aqui um pouco mais pesada, né? Mas na discussão política a gente tem esse desejo, essa vontade de falar muitas vezes o que sente. Às vezes exagera um pouco. Mas eu quero dar um grande abraço aqui aos meus amigos lá de Ribeirão Pires. Nonô, continuo firme aí, hein? Não deixa de inaugurar o nosso escritório bonito aí, hein? Um abraço a todos. Legal, obrigado, Volpi. Samuel Boas, do dia a dia do bastidorpolitico.com.br, também atualizando as informações. Nosso parceiro aqui. Obrigado, Samuel. Hoje foi punk, escrever muita matéria, mas é sempre bom, né, a gente poder informar. Obrigado, obrigado Leandro, obrigado Carlos, professor, que Deus te abençoe, um feliz aniversário, saúde, muita saúde. Você que está em casa também, um grande abraço, Ingrid e Fernando. Carlos, até amanhã, né? Ou daqui a pouco, quase hoje, né? Daqui a pouco tem que aparecer uma notícia nova, a gente vai ter que se encontrar de novo. Mas valeu, Leandro, Samuel, professor, bom aniversário, boa passagem agora de ano, né? Um Réveillon pessoal, né? Que seja ótimo esse novo ano, esse novo ciclo para o senhor. E para você que está em casa, lógico, uma ótima noite. Lembrando que você pode também nos seguir nas demais redes sociais que a gente não citou ainda. No Twitter, @RepórterDiário. Todas as informações no repórterdiario.com.br. Aqui no Facebook, daqui a pouco, essa live na íntegra. Só esperar terminar essa live. Espera alguns segundos, atualiza o celular ou no computador. Você vai ter ela aí toda para você rever quantas vezes você quiser, compartilhar com as pessoas. E nós vamos disponibilizar também no youtube.com/repórterdiário. Legal, e a nossa dupla que estreou com o pé direito aqui em 90 minutos de transmissão. Obrigado, Fernando, obrigado, Ingrid.
Obrigado ao Jorge Garcia, lá todo o nosso staff da redação, Amanda Lemos, a Socorro, o Ayrton, a Flória, o Pedro, e em especial a você que nos dá o privilégio da sua atenção, da sua audiência todas as noites. Obrigado, pessoal. Boa noite.